Hoje existe, eu juntamente com a minha equipe, nós desenvolvemos o Instituto Brasileiro Científico de Analistas e Gestores do Peso, o IBRAGESP. E você vai me ouvir falar muito no IBRAGESP, porque o Instituto hoje, ele passou a organizar toda a entrega desse método para você que deseja esse olhar e essa visão para ter juntamente com o seu cliente de emagrecimento. E dentro do IBRAGESP, nós temos como propósito facilitar a vida do profissional que vai lidar com o público que deseja emagrecer. Presta atenção nisso. Uma vez que você saca qual é realmente a necessidade do teu cliente, quando você saca o que você realmente precisa, de que forma você precisa conduzir as tuas palavras de acordo com aquilo que ele te apresenta, e aí você vai descobrindo isso de acordo com o passo a passo. Existem todas as ferramentas desenhadas, organizadas para que a tua habilidade ao lidar com o público seja extremamente fácil, assertiva e além disso, para as pessoas que desejam alcançar aí um novo nível, gente. É um novo nível que eu tô falando. Não é mais o nível daquele momento em que você vivia na dor, na frustração, na tristeza, na decepção, onde você se sentia culpada pelo teu paciente, pelo teu cliente não ter resultados. E dentro do Instituto, nós desenvolvemos toda uma entrega permitindo que você entenda todo o passo a passo, o momento da vida do teu cliente. Terão momentos em que você vai poder propor ferramenta X ou Y. Isso tudo a gente vai falar com mais calma, tá? Nos próximos dias, eu me comprometo a entregar para você todo esse passo a passo para que você possa, a partir do momento que você ouve uma live, amanhã você já tem que sair aplicando o que você aprendeu aqui. Entende? Então, quando a gente fala em toda essa situação, gente, existe o método ANGES, que é o método de analistas e gestores do peso, onde as pessoas, os profissionais que estão prontos para subir de nível, os profissionais que estão realmente decididos a dar um basta naquela história profissional de dor, de tristeza, e que aí o cliente não fixava com você, e que aí a sua agenda ficava vazia, e que além da agenda ficar vazia, a criatura que passava por você e não dava conta de seguir o treino que você sugeriu, a dieta que você sugeriu, o plano de massagens que você sugeriu, eu não sei qual é a sua profissão, mas essa criatura que passava por você e não tinha resultado, não bastasse ela não ter resultado, o que normalmente ele faz? Ele sai falando mal de você. Ele sai dizendo que você não deu conta de atender a necessidade dele. E quando isso acontece, gente, presta atenção no quanto isso ainda prejudica os teus atendimentos, porque ele não vai falar bem de você para a sua rede de amizades, ele não vai falar bem de você para os seus familiares, porque você não resolveu o problema dele. E o que eu digo para você? Depois que eu mudei a minha estratégia, o meu posicionamento, depois que eu passei a utilizar das minhas ferramentas, gente, todos os dias eu recebo mensagens de agradecimento dos meus clientes, eu recebo homenagens dos meus clientes que estão lá do outro lado do Brasil, que eu nem conheço pessoalmente, mas que fizeram o meu método, que conseguiram colocar e usar, né, de todo o passo a passo que eu conduzi. Então, essas pessoas, elas te olham como um verdadeiro poderoso, uma pessoa poderosa que resolve as dores dela. Então, sabe quando você começa a identificar que você está vivendo a tua missão? Que você está vivendo o teu propósito, gente? Não tem sensação melhor. Porque aí você sai dessa condição dolorosa e você entra naquela experiência de que se você tiver que trabalhar horas a fio, você não vê a hora passar, você não vê os minutos voarem, porque você está tão entregue, né, na missão de ajudar a transformar a vida daquela pessoa que está na sua frente, que você está tão encantada com todas as situações que eles te devolvem, com o feedback. Gente, a cada sessão existe um feedback do cliente te dizendo o quanto você é importante para ele. E aí você vira o jogo. Não é mais você que tem que estar desesperado dizendo para a secretária agendar com a criatura para ela voltar para o teu atendimento. Não, é você que passa a ser um objeto de desejo do seu cliente. E como é que você sabe isso, Milena? Talvez você esteja aí se perguntando. Simplesmente porque eu aplico esse método nos meus atendimentos.
Entende? Então, o método Andes, você que está ouvindo falar no Andes a partir de agora, entenda que é um método onde você vai ser certificado como um analista e gestor do peso. E dentro dessa nova certificação que você terá, você vai aprender, sim, a como abordar o seu cliente na hora que ele está ali na sua frente. Você vai aprender a como dar conta de ajudá-lo nas mais difíceis situações em que ele se encontra, porque não é simplesmente dizer para ele que ele tem que comer menos e fazer mais exercício, porque se fosse só isso, nós não teríamos mais o problema do excesso de peso no Brasil. Afinal de contas, todas as pessoas que estão acima do peso, elas sabem o que é saudável e o que não é. É ou não é, gente? Fala a verdade. Faz aí essa pergunta para o seu cliente. Me dá aí uma lista de 10 alimentos saudáveis. Eu aposto com você que em questão de segundos ele te dá essa lista. Se você pedir uma lista de alimentos não saudáveis, eu aposto com você que ele vai te dar essa lista. Então, a questão não é eu sei o que é saudável ou que eu não sei o que é saudável. Nós estamos numa era em que o emagrecimento ele não pode ser visto simplesmente como essa questão matemática aí que está furada. Se fosse simples assim, nós não teríamos mais da metade da população brasileira sofrendo com excesso de peso. E o que eu quero te alertar aqui, você, profissional de saúde que trabalha com emagrecimento, nutricionista, personal trainer, esteticista, psicólogo, fisioterapeuta, enfim. Nós precisamos mudar o nosso posicionamento diante do nosso cliente para ter resultados diferentes. Enquanto você não fizer isso, você estará vivendo a mesma dor que eu passei anos vivendo, porque na época em que eu saí da faculdade, que eu era só nutricionista, eu achava que era assim. Né? Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Eu achava que era assim. Eu achava que tinha que ser somente a dieta, tanto que eu passava, gente, horas e horas do meu dia preparando o plano alimentar mais perfeito possível para que o meu cliente pudesse ter o resultado desejado, porque a minha preocupação era com o resultado dele. Né? Não era simplesmente com aqueles trocados que ele me dava pela consulta, não era isso. A questão era que eu queria ter o feedback de que eu fiz a diferença na vida dele. Você entende? Então, todo esse cenário, gente, com todas as dores que eu passei durante anos, né? A dor da frustração, a dor da tristeza, a dor da decepção, durante anos vivendo essa dor, porque na época eu entendia que era só isso que eu precisava entregar para ele, né? Agora, uma vez que você se torna um analista e um gestor do peso, você vai investigar todos os pilares envolvendo o problema do excesso de peso do seu cliente e você vai dar para ele condições dele próprio tomar a iniciativa de fazer diferente. E aí é que tá a sacada, não é nada imposto. Você não precisa impor para ele nada. Ele é que vem te dizendo que ele decidiu optar pelo caminho X, Y ou Z, porque ali ele se sentiu realmente merecedor dos seus resultados. E aí, gente, não tem como ser diferente. Você passa a ser venerável pelo seu cliente. É assim que funciona comigo. Não tem um dia que eu não receba mais de dezenas de mensagens dos meus clientes agradecendo pela minha vida, simplesmente porque eu conduzi-los para uma nova etapa, eu fiz a diferença na vida deles, vocês entendem? E quando eu estou trazendo isso para você, eu estou me referindo à missão, a propósito, e é isso que a gente ensina dentro do método Andes, e isso, gente, essa formação do analista e gestor do peso oferece para o cliente exatamente essa possibilidade. Você deixa de ser mais um profissional que passou pela vida do cliente, onde ele tem lá uma lista, né, de coleções de alternativas para emagrecer que não funcionaram, e o seu nome está lá, né? Porque ele já passou pelas suas mãos e não resolveu o problema, né? A gente está falando de uma nova formação, a gente está falando de algo completamente novo, onde a gente vai ensinar o profissional de emagrecimento a ser o melhor profissional. Você vai devolver a autoestima do seu paciente, do seu cliente, do seu aluno. Você vai devolver a autoconfiança, você vai devolver a liberdade que ele tanto busca. E dentro dessa situação, gente, uma das maiores dificuldades que eu, Milena, vivi na minha experiência profissional, eu não sei vocês aqui, se vocês já estão em contato aí no mundo online, mas no começo, quando eu precisei, né, entrar no mundo online para poder ajudar mais pessoas, porque eu estava limitada, né, nos atendimentos presenciais na minha cidade natal, e o meu método ele foi ganhando uma proporção maior, e as pessoas do Brasil todo me perguntando como é que era, como é que não era, eles me perguntavam se o Penso Leve era uma franquia.
porque eles viam e acompanhavam, né, a estrutura, como é que a entrega era feita, eu sempre postava fotos. Então, nesse momento eu precisei aprender mais sobre o mundo online. E aí começaram as cabeçadas, gente. Quem aqui já viveu isso? E aí começaram as dificuldades, porque eu não sabia exatamente todos os cuidados que precisavam ter para fazer um anúncio bem feito, para fazer, para ter os clientes de modo qualificados. Então vinha para mim muito cliente desqualificado que não conseguia, né, ter dinheiro para investir na saúde dele e achava que o que eu ia entregar era de graça. E não é assim, né, gente? Poxa, eu precisei investir muito dinheiro, muita grana, para poder entender de todo esse processo que fica aí por trás das câmeras. Como é que você faz para ter um público qualificado? Como é que você faz isso lá no gerenciador de anúncios, né, da tua rede social? Quais são os critérios que eu devo utilizar? E aí eu entendi que estava feita uma situação extremamente complicada, porque eu não aprendi isso na faculdade. Então, dentro dessa nova fase, desse novo momento, eu entendi que as pessoas que trabalham com emagrecimento, elas precisam parar de tropeçar, de dar cabeçada, de ficar dando murro em ponta de faca, porque se você não se prepara e não se posiciona de forma que você está ali 100% pronto para o atendimento do seu cliente, mas antes disso, gente, você precisa fazer o seu cliente vir até você. Então, pare e pensa comigo. Olhando para todo esse cenário, será que você aqui, que atende o público que deseja emagrecer, será que você se considera pronto o suficiente para não viver mais a dor, né, a dor dos profissionais que não conseguem dar resultado para o seu cliente? Será que você está pronto, de verdade, para sair dessa estagnação que você se encontra? Será que você está pronta para se desbloquear e subir de nível? Sabe por quê? Porque quando a gente fala em uma nova possibilidade de você se posicionar diante do seu cliente, você tem que estar pronto, né? E se você vem se sentindo desmotivado, desanimado, já cansou de gastar dinheiro e não conseguir resultado com tudo que você faz, você está apostando em estratégias erradas. O pulo do gato, além de você estar preparado para saber dar o seu melhor para o seu cliente, é você trazer o melhor cliente até você. E você parar de ficar atraindo clientes que não têm dinheiro para te pagar o quanto você vale. Você entende? E dentro da metodologia, dentro da certificação desta formação nova, você vai ter tudo isso. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela, mas antes eu quero te perguntar se você que está aqui está se sentindo pronta para olhar para você enquanto profissional, você enquanto pessoa que ajuda a transformar vidas. Será que você realmente está pronto para começar a colecionar agradecimentos, mensagens de gratidão? Será que você está pronta para começar a ouvir as pessoas falarem no seu nome? Porque a primeira coisa que vai acontecer é essa. Você vai passar a ser nomeado por todas as pessoas que você atender e daqui a pouco você começa a receber mensagens de pedido de ajuda também.